E é o seguinte, nós estamos na semana pós-feriadão de Páscoa. Feriadão aquele que tem muita reflexão, muita espiritualidade e muita comilança. Porque o que acontece? A gente reúne família, amigos, ganha bastante chocolate e tem muita variedade de chocolate, inclusive, nessa época. Só que aí depois bate aquela culpa de ter saído um pouco da dieta, de ter comido além do que deveria. E a gente compensa de outras maneiras tudo aquilo que a gente comeu, não é? Por isso, queremos repercutir esse assunto da maneira correta. Tá aqui no estúdio comigo a nutricionista Louise Damasio, que vai explicar como é que a gente volta para a rotina. É difícil, né, Louise? Boa tarde. Sempre que a gente tem essas festas que envolvem comida, né, existem muitos sentimentos que ficam atrelados a isso. Família, a sensação de a gente estar perto de pessoas próximas, às vezes algum prato que lembra a nossa infância. Então, sempre que tem esses momentos, geram conflitos em relação à comida. Eu acho que é importante a gente estar falando de maneira clara o que é certo, o que é errado nesses momentos, porque muitas vezes esses pensamentos compensatórios, como tu falou, eles surgem e eles são muito perigosos. Porque eles geram aí uma relação muito conturbada com a comida, onde a gente tem momentos de muito exagero e depois métodos compensatórios, desde diminuir a quantidade de calorias, fazer mais atividade física e, na verdade, seguir uma alimentação saudável também é viver esses momentos, mas com consciência e sempre de maneira leve. É se permitir com equilíbrio, né? É importante você ter comentado isso de memória afetiva, porque a alimentação não é só aquele ato de comer, Sim. Né? Não é um ato físico, ele é emocional também. E será que é por isso que às vezes a gente exagera? Eu acho que essa sensação de permissão, muitas vezes, ela leva o indivíduo a um pensamento de 880. O pensamento de 880 ele é muito perigoso em vários aspectos da nossa vida, né? Seja financeiro, emocional, social e na alimentação também. Então, se eu já passei um pouquinho do ponto, já passei. Então, a partir de agora, eu vou levar até não dar mais. Então, muitas vezes, a forma como a gente se relaciona com a comida, ela é muito mais importante do que a gente ficar pensando se deve ou não. Então, respeitar os sinais do nosso corpo, eu acho que é a primeira dica que eu dou para os telespectadores. Perfeito. Lidar melhor com essa relação de a gente poder sim ter esses momentos, né? Mas perceber esses sinais do nosso corpo. Sinais até onde a gente pode comer, se a gente está tendo algum pensamento ruim no processo, como que a gente está se comportando frente à comida. E o que são os principais fatores que a gente deve evitar nesses eventos que reúne família, que tem bastante comida? Eu acredito que o primeiro ponto é pensar que vão ter sim alimentos que provavelmente você acha mais gostosos, né? E segundo é a gente pensar na forma como a gente vai se alimentar. Naquele dia, não evite comer o que você gosta, mas coma frutas, legumes e verduras, tome água, faça o prato sem exageros, coma até o final, preste atenção aos alimentos, né? Preste atenção ao ato de se alimentar, mastigue com calma, né? E antes de se servir uma segunda vez, eu sempre gosto de fazer um exercício com os meus pacientes que eu preciso ou eu quero. A fome tá no estômago ou tá aqui na boca, no Exatamente. pensamento? Muitas vezes a gente, até em festas de família, a gente leva aquele potinho de comida para casa. Então a gente vai ter uma segunda vez de exposição a essa comida. A gente vai ter um segundo momento. Sim. Então, muitas vezes, esses exageros, eles começam com esses pensamentos de tudo ou nada, né? Como se a gente nunca mais fosse comer aquela comida gostosa. Sendo que muitas vezes a gente vai levar aquele potinho, aquela sobrinha pro final, no final da festa para casa. E aí, em relação aos chocolates, que são muito comuns no feriado de Páscoa, a gente tem inúmeras opções. É ovo recheado, é barra de chocolate, é barra recheada, são aqueles que a gente encontra em mercado. E claro que com o passar do tempo é possível encontrar opções um pouco mais saudáveis, se é que a gente pode chamar assim, 70%, zero lactose, mas mesmo assim o chocolate é um tipo de alimento que é importante a gente comer de forma bem consciente, né, Louise? Com certeza, até porque ele é um doce, né? É importante dizer que o chocolate ele tem vários benefícios no nosso organismo. Potencial antioxidante, melhora de memória, inclusive, já tem alguns estudos que falam sobre isso.
mas a gente sempre explica que esse benefício do chocolate, ele está atrelado ao cacau. Sim. Então, quanto maior o teor de cacau, mais benefícios esse chocolate vai ter. Por isso que o nutricionista ele sempre pede para ser um chocolate pelo menos 60%, 70% cacau, para trazer esses benefícios para quem estiver consumindo. Essa relação que a gente tem geralmente com o chocolate, né, ela tem uma questão afetiva, uma questão emocional, mas eu acho que estabelecer uma porção diária é o que seria interessante nesse momento, né? Porque a gente, principalmente crianças, né, ganham quantidades muito exorbitantes de chocolate e isso acaba sendo um problema, porque o chocolate, muitas vezes que a criança come é rico em açúcar, essa criança pode ficar mais agitada depois de comer o açúcar. Então, eu acho que a dica é estabeleça uma porção diária para você comer num momento que você esteja com atenção completa e total ao chocolate. Então, tem pessoas que vai ser depois do almoço, junto com um cafezinho, tem pessoas que vai ser antes de dormir, junto com um chazinho, ou que vai ser no meio da tarde, para dar aquela energia e você se sentir melhor até mesmo no local de trabalho. Porque às vezes a gente está no meio do trabalho ali, tem um desânimo, tem às vezes algum conflito, e o chocolate ele pode servir até para te dar uma energia, uma vontade aí de voltar a focar no trabalho com mais disposição. Nós mulheres conhecemos bem essa sensação de precisar de um chocolatinho em período de TPM. A minha dica, que não sou especialista da área, é: não compra, não tem em casa, porque vai bater a vontade e você não vai ter o que fazer, porque não vai ter como comer. E muitas vezes isso é sobre a relação que a gente tem com a comida, né? Porque esse excesso claro, o excesso de chocolate em casa, ele nunca é indicado. Por isso que no momento da Páscoa a gente tem que gerenciar esse processo. Mas a gente sempre diz, né, que esses que causam mais descontrole, eles devem ser evitados ter em casa. Então, se eu observo que eu não consigo comer apenas 1 ou 2 bis, por exemplo, evita comprar o bis. Vamos tentar trabalhar com outro chocolate para transitar durante esse processo. E o chocolate ele é muito importante para a saúde mental também, porque ele aumenta a produção de serotonina. E durante o período menstrual, a mulher tem alterações da produção de serotonina. Por isso que para a mulher, né, para a saúde da mulher, o chocolate também é muito importante no período menstrual. Ele pode ser nosso parceiro, mas com responsabilidade. Com Luiz, esse é um papo que renderia muitas e muitas perguntas. Muito obrigada pela tua presença aqui, adorei. Obrigada pela oportunidade.